Após 2 dias de discussão, deputados instauram CPI da pedofilia e definem os membros que compõem a comissão. CPI da telefonia apresenta resultado final dos trabalhos e pede indiciamento criminal do presidente da Anatel. Deputado Chico Preto reafirma a improbidade administrativa no pagamento antecipado realizado pelo governo à empresa Andrade Gutierrez. E ainda, deputado Cabo Maciel apresenta projeto de lei que assegura jornada de 40 horas semanais para policiais militares. Comissão de Saúde da Casa delibera 12 projetos nesta quarta-feira. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual, agora no Alean Notícias. Boa noite. Após 2 dias de discussão na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais instalaram hoje a CPI da pedofilia. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, realizou uma sessão extraordinária para anunciar a composição dos membros que irão trabalhar na comissão. O deputado Abdala Frache, do PTN, assumiu a presidência da CPI. Em caráter extraordinário, para que possamos cumprir o regimento, e, a partir desse momento, instalar a CPI da pedofilia nesta casa. A CPI, que vai investigar os crimes de pedofilia no Amazonas, foi instalada oficialmente em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa. A composição foi com base no que estabelece o regimento interno da Casa, com a representação de deputados da maioria, um da minoria e outro da bancada feminina. Fazem parte da CPI, como presidente, o deputado Abdala Frache, do PTN. O relator, o deputado Orlando Cidade, também do PTN, que assumiu a vaga deixada pela maioria do PMDB. Os demais titulares são os deputados Ricardo Nicolau, do PSD, Conceição Sampaio, do PP, e, representando a minoria, o deputado Luiz Castro, do PPS. Através de 23 assinaturas que tivemos, 24 assinaturas que tivemos no primeiro requerimento, todos foram a favor da instauração da CPI da pedofilia. Sempre a discussão foi quanto ao momento que ela seria instalada, a abrangência da CPI da telefonia e a composição de seus membros. O grupo dos suplentes é composto pelos deputados Davi Almeida, do PSD, Tony Medeiros, do PSL, José Ricardo, do PT, e Vera Lúcia Castelo Branco, do PTB. Conforme anunciou o presidente deputado Josué Neto, a decisão dos membros da CPI foi tomada por todos os deputados que estavam presentes na reunião. Esta foi a definição da maioria dos senhores deputados. Esse discurso trata-se de um discurso decidido em colegiado, pelos deputados que participaram, e assim todos em reunião, assim concordaram. Agora, o momento é realmente de arregaçar as mangas, né, e trabalhar no sentido de que essa CPI possa fazer um bom trabalho em defesa da sociedade amazonense. Após o anúncio da composição dos membros da CPI, o presidente da comissão, o deputado Abdala Frache, disse que já deve se reunir com os representantes nesta quinta-feira para dar os primeiros passos do cronograma dos trabalhos. O parlamentar falou ainda que não vai aceitar palanque eleitoral durante o período das investigações. A síntese que vai ser o nosso trabalho. Pirotecnia, 0. Trabalho técnico, 100. É só isso que vai acontecer. O que tiver que ser feito, vai ser feito. Quem tiver que ser investigado, vai ser investigado. Mas pirotecnia eleitoral não existirá. Pelo menos autorizada pela presidência da CPI. Já o suplente, o deputado Tony Medeiros, que representa a maioria na comissão, disse não haver problemas de se instalar uma CPI, mesmo sendo ano eleitoral. Ficou muito claro o direcionamento da CPI. É uma CPI aberta. Então, todos podem ser investigados em todos os segmentos. Então, não vejo mais empecilho nenhum. Acho que todos os problemas eles já foram resolvidos com a questão da articulação. Agora, esperar a instalação.
A proposta de criação da CPI foi iniciada pelos supostos crimes de pedofilia praticados na cidade de Quari, o que desencadeou uma investigação em todo o estado. O deputado Chico Preto pediu nesta quarta-feira à Comissão de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa a realização de audiência para esclarecer pagamento antecipado feito pelo governo à empresa Andrade Gutierrez. O parlamentar reafirma improbidade administrativa no acordo. O acordo firmado em 2013 pelo governo do Amazonas e a construtora Andrade Gutierrez previa o pagamento precatórias no valor de R$ 770 milhões a partir de 2015. Porém, o Executivo Estadual solicitou o adiantamento do pagamento da primeira parcela para 2014, o que, de acordo com o Chico Preto, fere a Lei de Responsabilidade Fiscal e descumpre a lei orçamentária aprovada pela Assembleia. Pensamento compartilhado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. O Ministério Público do Estado que está pedindo agora o cancelamento desse acordo. O Ministério Público está defendendo que o Tribunal de Justiça cancele o acordo para que o novo acordo em novas bases sejam feitas. Em à parte, o deputado Marcelo Ramos, do PSB, apresentou outros pontos obscuros do acordo, obtidos através do portal do Tribunal de Justiça do Amazonas, e pediu a presença do Procurador-Geral do Estado, Clóvis Smith, na ALEAN, para esclarecer o fato. Da mesma opinião, compartilhou o deputado Luiz Castro. Nós queremos saber investigar. O deputado Chico Preto traz esse assunto e os deputados de oposição entendem que nós precisamos saber como foi feito esse acordo e que esse acordo tem que ser desfeito. Porque o acordo que valeu foi um acordo para janeiro, que no meu entendimento já era um acordo desfavorável ao Estado. E esse agora, então, não dá para acreditar que sejam capazes de rir da nossa cara, porque isso é rir. Rir do parlamento, é rir da sociedade, é desprezar até o bom senso. O deputado Chico Preto solicitou, através de requerimento, que a Comissão de Finanças da Casa chame em audiência pública as partes integrantes do acordo para esclarecerem a situação. Outro ponto apresentado pelo deputado foi os juros altos que o governo deverá pagar, totalizando um acréscimo de 150% sobre a dívida original, valor que, de acordo com Chico Preto, poderia ser aplicado na construção de escolas. O deputado pelo PR, Cabo Maciel, apresentou um projeto de lei que deve assegurar uma jornada de 40 horas semanais de trabalho para policiais militares. De acordo com o parlamentar, os PMs trabalham mais de 100 horas por semana. Cabo Maciel também discutiu a falta de efetivo e a estrutura da segurança pública no interior do estado. De acordo com o deputado pelo PR, Cabo Maciel, PMs do estado chegam a trabalhar 150 horas por semana, além de cumprir horas extras com exercícios físicos, formaturas gerais e reuniões técnicas. Hoje os militares estão trabalhando em média 160, 140, 160 horas de serviço semanal. Isso tem prejudicado o policial militar, o bombeiro, na parte psicológica, no estresse, cansaço. Essa jornada de trabalho tem deixado o policial muito ausente de sua casa, sem dar assistência social para sua família, sem dar assistência para os seus filhos, sem proporcionar à sua família o lazer. Hoje, a escala excessiva, fora a escala convencional, o policial militar tem que tirar 48 horas semanais de serviço durante 48 horas de serviço durante o mês, subdividida em plantões de 6, 8 ou 12 horas, que é a GTE. É uma complementação no salário do policial, mas ele precisa trabalhar 48 horas a mais da jornada de trabalho que ele tem durante a semana. Cabo Maciel também fez um relato da falta de estrutura no interior do estado enfrentada pelos policiais civis e militares. Na última semana, a Comitiva de Segurança Pública da Assembleia visitou os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte e São Paulo de Olivença. E apenas no primeiro, há um efetivo e estrutura adequados promovido pelo lançamento do Ronda nos bairros. Nos demais, não há viaturas e policiais militares suficientes. Fiquei triste, visitei Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia e São Paulo de Olivença. São Paulo de Olivença, nós temos hoje 33 mil habitantes, 25 mil habitantes dentro da sede.
foi apresentado em uma audiência pública armas brancas, correntes de motosserra, usada por galera para atacar os seus rivais, punhais, foram correntes normais, com um punho bem feito para que essa pessoa possa segurar, e vários outros tipos de luvas que também servem para atacar, para esse confronto de galeras. Portanto, São Paulo de Olivença tem 4 policiais militares e nós temos um investigador que responde pela delegacia. Cabo Maciel, que preside a Comissão de Segurança, apresentará um indicativo ao governo do estado, sugerindo que os policiais trabalhem apenas 40 horas por semana. E o Supremo Tribunal Federal revogou a lei que efetiva servidores temporários de órgãos públicos do Amazonas. Na Assembleia Legislativa, 76 funcionários foram contemplados com a legislação. A casa deve entrar com recurso junto ao STF na tentativa de reverter a decisão. Após 14 anos, a Lei 2426 de 2000, oriundo de mensagem governamental e aprovada no Poder Legislativo, que efetivou servidores de órgãos do Estado sem concurso público, foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. A iniciativa contemplava mais de 10 mil funcionários temporários do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, além das secretarias de Educação e Saúde. O STF considerou a ação inconstitucional e, de acordo com o Ministério Público, o artigo 37 da Constituição Federal só permite contratações em casos de necessidades temporárias e de excepcional interesse público. Na Assembleia, 76 funcionários foram beneficiados. Segundo o procurador-geral da ALEAN, Vander Góes, assim que o acórdão da decisão for publicado, a Assembleia vai recorrer. Vamos ingressar com embargos de declaração em agravo regimental, para oportunizar, para que a gente tenha essa possibilidade dele reexaminar a questão e aí analisar com profundidade o recurso extraordinário. O procurador afirmou ainda que, caso seja mantida a anulação da lei, o Poder Legislativo deverá garantir ampla defesa aos servidores envolvidos. Se oportuniza o servidor, porque não pode ser diferente, é um momento para que ele se manifeste acerca daquela decisão. Porque, na verdade, o Supremo decide pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas a aplicação da decisão quem faz é, abordando a questão da autotutela, a administração. A publicação da decisão do TSE deverá ocorrer no início da próxima semana. A Comissão de Saúde da Casa, presidida pelo deputado Ricardo Nicolau, deliberou hoje 12 projetos que constavam na pauta. 10 foram aprovados. Um teve pedido de vistas aceito e outro deverá seguir para nova análise pela Comissão de Constituição e Justiça. Os aprovados seguem para votação em plenário. A Comissão de Saúde, Previdência, Assistência Social e Trabalho da Assembleia Legislativa analisou 12 projetos, dentre os quais um que inclui profissionais, psicólogos e assistentes sociais nos departamentos integrados de polícia no estado do Amazonas. O presidente da comissão, deputado Ricardo Nicolau, afirmou que com a realização da reunião, a comissão não deixa nenhum projeto pendente. Nós deliberamos 12 projetos de várias autorias, a grande maioria já estão favoráveis, já prontos para ir ao plenário serem votados. A Comissão de Saúde não tem nenhum projeto pendente, nós estamos zerando a pauta, e aguardando novos projetos para que sejam deliberados na comissão. Nicolau destacou a importância de projetos como o de autoria do deputado Cabo Maciel, que trata sobre o encaminhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência à polícia. Tem um projeto também que obriga os hospitais públicos e privados a denunciarem, a comunicar às autoridades de pacientes que foram vítimas de violência ou violência sexual ou qualquer outro tipo de violência. E isso faz com que a comunicação se torne mais rápida, e evite do que aquele cidadão não denuncie, não vá depois à delegacia, que de ofício o hospital, comunicando às autoridades, as autoridades terão obrigação de levar esse processo adiante e esclarecer o porquê e como foi as circunstâncias daquela violência. Os projetos seguem para votação pelo plenário da ALEAN.
E o deputado petista José Ricardo criticou nesta quarta-feira a transferência de recursos de programas da educação básica por parte do governo para custear despesas administrativas, como água, luz e esgoto. Uma mensagem de autoria do Executivo autoriza remanejar mais de 9 milhões de reais destinados a programas educacionais. O deputado pelo PPS, Luiz Castro, também criticou a transferência. A mensagem encaminhada pelo então governador Omar Aziz prevê que mais de 9 milhões de reais voltados para a educação sejam utilizados para o pagamento de despesas administrativas das unidades de ensino. De acordo com o petista José Ricardo, esse recurso deveria ser investido na formação dos professores e na gestão escolar. Eu fiquei surpreso que aqui tem em tramitação um projeto do governo, ainda assinado pelo ex-governador Omar Aziz, que pretende remanejar 9 milhões e meio, em torno disso, para a área administrativa, ou seja, tirar dinheiro da área de valorização dos professores, de formação dos professores, da área de gestão escolar e deslocar isso para despesas administrativas, como conta de água, de luz, de telefone. Eu acho que isso não é correto, não é justo, tirar dinheiro dos professores, da formação dos professores. Luiz Castro, deputado pelo PPS, também criticou o fato de os professores não receberem vale transporte e vale alimentação. Nós observamos que os professores estão, em regra, muito insatisfeitos e com razão. Aqui em Manaus há situações absurdas de professores com carga compartilhada atuando até em 4 escolas diferentes, em locais diferentes, e não tem sequer o ticket de alimentação, não tem sequer o ticket de transporte para se deslocar de uma escola para outra. Os salários já são baixos e a gente observa um conjunto de situações, conjunto de fatores que complica, desestimula, desmerece o trabalho dos professores e professoras. José Ricardo informou que deverá pedir esclarecimentos à SEDUC e ao governo do estado quanto ao projeto. E você vai ver a seguir. CPI da telefonia pede indiciamento criminal do presidente da Anatel e vai fiscalizar o TAC assinado pelas operadoras. E ainda, deputado Chico Preto pede abertura de escolas públicas estaduais fora do horário regular das aulas. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia apresentaram nesta quarta-feira o relatório final da CPI. O documento inclui os ganhos obtidos durante o processo investigativo e as punições às empresas que descumprirem o termo de ajustamento de conduta. Uma das ações tomadas pela CPI foi o pedido de indiciamento criminal do presidente da Anatel. Se na capital é difícil obter uma ligação telefônica ou navegar pela internet com qualidade, no interior a situação é precária. Foram 8 meses de trabalho dedicados a entender o porquê da alta quantidade de reclamações de usuários nos órgãos de defesa do consumidor. Ao todo, a CPI percorreu 22 municípios para colher informações sobre os serviços. Em entrevista coletiva, os membros da comissão expuseram o conteúdo do relatório final da CPI instaurada na Assembleia Legislativa, que possui 243 páginas, onde é traçado um raio-x do sistema operante no Estado.
Após a constatação de falhas e omissões, a comissão conseguiu firmar um termo de ajustamento de conduta junto às operadoras e ao Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, o Sinditele Brasil. No documento consta um plano de execução de melhorias na rede operante no estado, onde cada empresa tem particularidades para incrementar. A entrega do relatório final à mesa diretora da Casa deverá ser votado em plenário a criação de uma subcomissão atrelada à Comissão de Defesa do Consumidor. Ela ficará responsável por se reunir mensalmente com as operadoras de telecomunicações do Amazonas para averiguar o andamento do que foi acordado no termo de ajustamento de conduta. Essa comissão vai ser importante, porque tudo que se reportar, o que foi ajustado no TAC, vai ter que se reportar a essa comissão. E esses dados serão colhidos pela comissão e passados imediatamente para os deputados e para a própria defesa, para a Comissão de Defesa do Consumidor. Eu acho importante o funcionamento dessa comissão, até porque já tem operadoras até que já querem se reportar, já querem ver alguma coisa, e essa comissão tem que estar funcionando, colhendo esses dados, aferindo o que foi acordado e imediatamente cobrando aquilo que não foi executado. O deputado Marcos Rota anunciou que o presidente da Anatel deverá ser indiciado judicialmente por omissão devido às constantes reclamações de má prestação dos serviços de telefonia no Amazonas. Nós tentamos, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, construir um acordo, com a Agência Nacional de Telecomunicações, muito antes, inclusive, da edição e da constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Infelizmente, a Agência Nacional de Telecomunicações se mostra omissa no estado do Amazonas, como se mostra omissa no restante do Brasil. Então, a todos nós, integrantes da CPI, por unanimidade, não restou outra alternativa a não ser sugerir ao Ministério Público Federal o indiciamento criminal por omissão por parte da agência, porque para nós está muito cristalino, muito claro esta omissão, aliada à ganância das operadoras que comercializaram muito mais linhas, muito mais produtos do que a sua capacidade, do que a sua infraestrutura permitiu. Enquanto que os serviços de telefonia são classificados como serviço público concedido, a internet é tida como serviço público privado. Isso acontece porque o serviço é relativamente novo e o poder público não tem competência para cobrar as devidas melhorias. Para isso é necessário legislação federal que regulamente o serviço. O deputado Marcelo Ramos pede celeridade por parte do Congresso Nacional na matéria. Enquanto a internet for um serviço orientado simplesmente pelas leis de mercado, ela não vai chegar onde deve chegar e nem com a qualidade que deve chegar. Portanto, o Congresso Nacional precisa e tem o dever de regulamentar esse serviço como serviço essencial e como serviço público concedido, no meu entender. Agora o relatório segue para leitura e votação no plenário Rui Araújo. O deputado Marco Antônio Chico Preto defende a abertura das escolas públicas estaduais em horário posterior ao regular de aulas. Para o parlamentar, o espaço deve permitir às jovens e à comunidade o uso das estruturas de esporte e lazer de cada escola. A ação deve auxiliar na prevenção ao consumo de drogas. A sugestão, segundo o parlamentar, foi dada durante o primeiro seminário de prevenção às drogas sobre um olhar multidisciplinar, evento de autoria do próprio deputado e realizado na Assembleia Legislativa na semana passada. O deputado afirmou que ficou claro entre os presentes que as famílias amazonenses não estão preparadas para conviver com um dependente químico e que a abordagem sobre o tema do uso de drogas precisa deixar de ter como foco a proibição e passar a ter como abordagem a promoção de outros hábitos, como a prática esportiva. Aquela abordagem de dizer, olha, isso aqui faz mal, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, ela é uma abordagem que vem se configurando ao longo dos anos como uma abordagem que não é tão eficiente. Promoção à saúde é algo que é muito eficiente. Vou te explicar o que é isso. A quantidade de corridas de ruas que ultimamente vem acontecendo em Manaus vem promovendo mudança de hábitos. Eu mesmo conheço várias pessoas que bebiam e fumavam e que a partir do momento que ingressaram nesse ambiente de promoção à saúde, de corrida de ruas, de academia, mas começou com corrida de rua, elas largaram hábitos de bebida e de cigarro, ou seja, começaram a ganhar mais qualidade de vida. O deputado Chico Preto informou que o documento será entregue por ele a todos os pré-candidatos ao governo do Amazonas e contou que o primeiro a receber as propostas será o governador do estado, José Melo. O deputado José Ricardo apresentou um balanço de viagem feito aos municípios de Silves e Itapiranga. O
O parlamentar visitou a unidade hospitalar de um dos municípios e disse que a estrutura inaugurada recentemente pelo governo está funcionando de forma precária. Durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado José Ricardo apresentou um balanço sobre as visitas realizadas aos municípios do Amazonas. De acordo com o parlamentar, foi verificada a situação da saúde nos locais, como no município de Silves, localizado a 204 quilômetros de Manaus. Eu estive agora em Silves, por exemplo, que houve uma reforma, que levou 8 anos a reforma, e eu estive lá em vários momentos, entrei no Ministério Público questionando a demora, os valores, e eles inauguraram com equipamentos novos, etc. Só que não tem funcionários. Quase não funciona para atender a população porque não tem funcionários suficientes. O líder do PT também esteve no município de Itapiranga. No município de Itapiranga, uma obra que começaram na metade do ano passado, de reforma parcial do hospital, não terminaram. Era para terminar antes do final do ano e não tem previsão de terminar, a obra está parada. Os locais foram visitados no último fim de semana. A Assembleia Legislativa do Amazonas recebeu nesta quarta-feira o regimento interno da Câmara Municipal e a Lei Orgânica dos municípios de Amaturá e Tabatinga. O objetivo é revisar e atualizar os documentos por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT. A parceria firmada visa modernizar o Legislativo Municipal. Prevenir erros de interpretação e obediência às leis orçamentárias, fiscais e contábeis. Atualizar as leis orgânicas e regimentos internos dos 62 municípios do interior do Amazonas. Promover treinamento e capacitação aos servidores das casas legislativas em todo o estado. O Centro de Cooperação Técnica do Interior, implantado em fevereiro de 2012, já atinge hoje 55 municípios interioranos. O objetivo é um só: modernizar as câmaras de vereadores para que assim os anseios da população sejam melhor representados. Esta foi a vez de Amaturá e Tabatinga receber o assessoramento técnico-jurídico. O regimento interno da Câmara de Vereadores e a lei orgânica dos municípios serão completamente revisados pelo CECOT. Os documentos foram entregues pelos presidentes das câmaras ao deputado Josué Neto, que destacou a importância da parceria firmada junto à Assembleia. Esse termo de cooperação vai juntamente ao encontro do dia a dia dos municípios, através do regimento interno da Câmara Municipal de Amaturá, no caso específico, e Tabatinga, que são os de números 54 e 55, e ainda a lei orgânica do município. É algo que nesses municípios já existe uma defasagem de quase 30 anos. E aí nós temos aqui o nosso corpo técnico, nossos advogados que estão sugerindo todas essas mudanças. O presidente da Câmara de Amaturá destacou o ganho que o Legislativo Municipal receberá com a atualização do regimento interno e lei orgânica. É extremamente relevante esse trabalho que a Assembleia tem feito, o CECOT. E hoje nós acabamos de assinar, juntamente com o presidente da Casa, o termo de cooperação técnica entre a nossa Casa, a Câmara Municipal, e esta Assembleia Legislativa, onde é o marco inicial, digamos assim, para um trabalho, né, que já vem desde o ano passado, e agora a gente vai buscar os meios, fazer as audiências públicas, fazer todo o trabalho que compete a nós, enquanto que vereadores, parlamentares lá do município, e aí a Assembleia Legislativa também vai fazer a sua parte. Além da revisão dos documentos das câmaras municipais, os servidores das casas legislativas são qualificados em modalidades como lei de responsabilidade fiscal, aperfeiçoamento de comissões técnicas e gestão de gabinetes. E os 50 anos do golpe militar foram lembrados hoje na Casa Legislativa durante sessão de tempo. A proposta do deputado José Ricardo mostrou casos de assassinatos de indígenas durante o período da ditadura militar. Nesta quarta-feira, o deputado pelo PT, José Ricardo, realizou uma sessão de tempo para lembrar o período do golpe militar, que em 2014 completa 50 anos de instalação. Durante os 20 anos em que perdurou o regime, torturas, perseguições e até assassinatos eram os instrumentos de controle utilizados. No Amazonas, muitos indígenas foram mortos durante o período da ditadura. O caso foi lembrado durante a sessão. É um momento para fazer memória, para lembrar esse momento sombrio da história do Brasil, mas também apoiar iniciativas como o Comitê da Verdade, que está querendo que a verdade seja apurada,
divulgada e que principalmente as pessoas torturadas, pessoas mortas, pessoas desaparecidas, haja, logicamente, uma divulgação melhor disso, se tem uma resposta, que se saiba o que aconteceu e passar limpo. O membro do Comitê Regional da Verdade, Egide Chouad, se pronunciou durante a sessão, colocando-se contra aqueles que defendem o retorno da ditadura. A questão está colocada principalmente em cima de uma ignorância do que os próprios instrumentos da ditadura, não apenas aqueles instrumentos de tortura e guerra contra o povo, não é? Representar tortura, morte, etc., mas também principalmente o que representou a ditadura com relação a instrumentos lentos de morte da população amazônica em função da expoliação de suas riquezas. O golpe militar ocorreu no ano de 1964. Deputado Tony Medeiros pede a suspensão da medida que irá cortar o fornecimento de energia elétrica nos municípios atingidos pela cheia. E mais, deputado Sinésio Campos apresenta projeto de exploração do babaçu como alternativa econômica para o estado do Amazonas. Veja no nosso resumo de notícias. Deputado Cabo Maciel recebeu denúncias dos moradores de Benjamin Constant sobre um desentendimento entre a prefeita do município e o vice. De acordo com o parlamentar, a situação já está gerando consequências à população. Eu recebi algumas denúncias e fiz algumas visitas com o vice-prefeito. Portanto, que fique aqui o meu repúdio não só a Benjamin, mas todos os municípios do Amazonas. Isso é ruim, o povo sofre, o povo quer oportunidade de vida, o povo anda sofrendo em região do Amazonas, em regiões principalmente do sul do Amazonas, que tem uma alagação. Deputado José Ricardo questionou a implantação dos programas de governo que, segundo ele, não trazem os benefícios esperados pela população do interior. O governo, ele paralisou muitas obras, tem muitas obras paradas que envolvem reformas de hospitais, reformas de escolas ou construção de escolas, estradas, determinadas obras que deveriam ser prioritárias. E em relação à educação em particular, a gente está chamando a atenção que o governador, que é professor, possa também ouvir mais os professores, verificar essa pauta de reivindicação, dar uma atenção mais especial à área da educação como um todo. Durante comunicado de liderança, o deputado Sinésio Campos apresentou na tribuna da Assembleia o extrativismo do babaçu como alternativa econômica ao modelo Zona Franca de Manaus. Deputado Wilson Lisboa pede providências ao Tribunal de Justiça sobre situação do município de Fonte Boa, que está sem juiz, impedindo a posse de um vereador, entre outras deficiências que prejudicam a população. A suspensão do corte de energia elétrica para residências atingidas pela cheia é a proposta do projeto de lei apresentado pelo deputado Tony Medeiros. De acordo com o parlamentar, o objetivo é minimizar as dificuldades enfrentadas pelos ribeirinhos. No ano passado, numa articulação junto com a Amazonas Energia, nós conseguimos a suspensão das ordens de corte para as residências que foram afetadas pela enchente. E aproveitamos esse ano para transformar em lei. Já articulamos junto com a Amazonas Energia, vai ser suspensa de novo a ordem de corte da população atingida, isso tanto na área rural como na área urbana, e para aqueles que abandonarem as suas casas também será suspensa aquela tarifa, a tarifa de energia. E vamos à nossa agenda parlamentar. No dia 10, deputado Luiz Castro participa da 8ª Semana Ambiental e debate sobre sustentabilidade no Auditório Belarmino Lins, às 2h da tarde. Dia 11. Deputada Conceição Sampaio presta homenagem aos amigos da pessoa idosa em sessão especial no mini plenário Bete Azizi, às 9h da manhã. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. CPI da telefonia é instaurada na Assembleia e deputado Abdala Frache assume a presidência da comissão. CPI da telefonia apresenta resultado final dos trabalhos e pede indiciamento criminal do presidente da Anatel. E ainda, Comissão de Saúde da Casa delibera 12 projetos nesta quarta-feira. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site www.ale.am.gov.br. Esta edição estará disponível no YouTube, no canal Alean.
Uma ótima noite para você e até amanhã.